Olá, eu sou a Eleusa de Oliveira, professora da Faculdade Flamingo. Hoje nós vamos falar sobre Buyer Persona e público-alvo e entender um pouco as diferenças. Então a primeira pergunta é: o que é Buyer Persona? O que é público-alvo? Tem um exemplo aqui da empresa iPhone. Vamos ler esse exemplo só para entender um pouquinho mais sobre essa arte. Em junho de 2008, a Apple lançou o iPhone 3G em 22 países. No entanto, no Japão, as vendas não foram aquelas que a empresa esperava. Foi um resultado pífio se considerarmos que 50 milhões de celulares haviam sido vendidos no ano anterior. E o problema era o fato de, já naquela época, os japoneses estarem acostumados a usar seus telefones para filmar. Só que, embora tivesse uma boa câmera, o iPhone não oferecia esse recurso, o que emperrou as vendas. Foi um golpe duro, mas a Apple aprendeu a lição. Alguns anos depois, segundo os dados da Forbes, ela já detinha 34% do mercado japonês. E àquela altura o modelo já era o 5S. Então, se nós formos analisar, o consumidor é o centro das atenções. Portanto, estratégias e conteúdos precisam ser realmente do interesse desse comprador ideal. Quando você fala em público-alvo, é algo mais abrangente, amplo, então precisa verificar que a persona é uma ferramenta indispensável para obter esse sucesso. Vamos ver um pouquinho mais sobre público-alvo. Então abrange grande número de pessoas que podem ser atingidas pelo produto ou serviço, envolve questões demográficas, socioeconômicas e comportamentais. Não descreve hábitos e características específicas, portanto é mais genérico, é raso, com informações superficiais. Quais são os riscos de você fazer uma campanha para um público que não está interessado ou que o cliente vai cancelar logo depois? Então a ideia hoje é entender e encantar esses clientes promovendo uma excelente experiência. Buyer Persona agora. Então, é mais densa, traz dados importantes, quais são as dores desses clientes, quais são os problemas, quais são os sonhos, quais as objeções. Então, deve trazer realmente detalhes sobre hábitos de trabalho. E a personagem que você vai criar deve parecer real, com características físicas, com um nome. Então, é um perfil semi-ficcional. Aqui tem um exemplo do William Bonner, do Jornal Nacional. Durante palestras, entrevistas, ele chegou a apresentar para essas pessoas, durante as palestras, que a persona do Jornal Nacional seria como o Homer Simpson e o Linneu, de A Grande Família. E aqui, né, nesse texto, ele explica que é justamente os casos de pais de família, trabalhadores, protetores, conservadores, sem curso superior. Aqui é um perfil que ele tratou dessa persona. Então, essas famílias, esses pais assistem a TV depois da jornada de trabalho, e os pais cansados querem se informar sobre os fatos mais relevantes do dia de maneira clara e objetiva. Então, é esse perfil que o William Bonner traça. Então, vamos ver um pouquinho mais as diferenças. Público-alvo: mulheres e homens de 30 a 45 anos, formados em comunicação social, moradores de São Paulo. A persona. Reparem como é bastante diferente, como tem muito mais detalhes, parece que você está conversando diretamente com a Alice. Tem 37 anos, é apresentadora de rádio, mora em São Paulo, quer aprender marketing digital e tem um objetivo, para fortalecer seu nome nas redes sociais. Com a exposição, ela quer ter uma fonte de renda como professor e palestrante. Aqui eu tenho um outro exemplo do Vinícius, mas também caminhando para esse lado. Reparem que aqui ele tem 35 anos, é ex-repórter do portal, gosta de marketing digital, mas tem apenas conhecimentos superficiais e ele deseja montar sua própria empresa e ter mais qualidade de vida e além de viagens. Então aqui tem mais um exemplo para vocês. Então a ideia da persona essa caracterização, é personalizar mesmo o perfil profissional, vida pessoal e hobbies, quais são os objetivos, quais são as dores, quais são os problemas. Então a proposta do marketing digital é com ações mais assertivas. Então essa personagem ajuda a compreender melhor quem é esse cliente e o que ele realmente precisa. Então não é baseado em palpites, em achismos. Você vai fazer pesquisas, entrevistas, coletar dados junto a clientes e prospectos com dados da empresa, para você ter conteúdos mais direcionados e apresentar realmente soluções
para atingir esse comprador ideal. Aqui tem um outro exemplo da empresa. Isso é um caso aqui na China, que a empresa lançou um produto novo, que era uma máquina de secar roupa. No entanto, também, para você ter aquele resultado esperado, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que conhecer essas pessoas. Porque lá na China, as pessoas têm a tradição de secar roupas estendidas ao ar livre por acreditarem na existência de um componente espiritual, a questão da luz, do sol. Então, o que eles criaram foi uma funcionalidade diferente para a máquina. Então, as novas versões da máquina, elas tinham a possibilidade de paralisar a secagem na metade do ciclo, assim como as roupas úmidas as pessoas podiam secar. Isso em algum lugar da casa. Então, como construir uma persona? Aqui eu deixo algumas questões de trabalho, qual é o cargo que você faz, como é mensurado, como é a rotina, as habilidades, as ferramentas, qual é o segmento da empresa, o porte, quais são os objetivos, quais são os desafios, informação e conteúdo, informações pessoais, quais são os hábitos de compra. Então aqui são apenas alguns direcionamentos para construir essa persona. Análise de dados, é claro que depois de todo esse material você tem que colocar no papel, compartilhar os dados com a equipe, para que todo mundo tenha a mesma linguagem, o mesmo objetivo. Aqui é apenas uma caracterização de imagem de como seria essa persona e as referências para quem quer saber um pouquinho mais. Obrigada e até a próxima aula.